rodadas. Vamos falar dos 4 treinadores que chegaram. A gente está mostrando aqui o tempo que cada um deles está no cargo atual e os títulos que eles conquistaram desde que assumiram. 20 meses para o Odair, nenhum título ainda. Mano Menezes, 36 meses, 4 títulos. O Thiago Nunes, em 12 meses, um ano, um título. Claro que em 2018, quando ele... Ele não ganhou a Recopa? É esse título, né? Não, a Sul-Americana. Então, é a Sul-Americana, aqui a Recopa é um jogo, é isso? E aí tem, pode considerar a Recopa. O que a gente não está considerando é o Campeonato Paranaense, que ele comandou com o time sub-20, aspirante. E aí, terminando esse Paranaense, é um pouco depois que ele acaba assumindo, no meio do ano. E o Renato, 34 meses, 5 títulos. Aqui a gente não está contando também, por exemplo, primeiro turno de Campeonato Gaúcho, tem os títulos locais, assim. Mas são 5 títulos relevantes do Renato. Thiago, Mano e Odair, são 4 treinadores. Os 4 são muito bons treinadores, alguns consagrados, alguns tentando se firmar e com características gaúcho, diferentes, né? Todo do futebol gaúcho. O que tem sido uma marca, ali, uma marca do campeonato. Tá aí a elite do futebol brasileiro, porque são os 4 clubes que estão na Libertadores também, junto com o Palmeiras e o Flamengo. Então, esse é um debate interessante da Copa do Brasil, que teoricamente não, ela é de fato um campeonato democrático, começa com times de todo o Brasil, mas quando a família eu não acho democrático. Não, eu não acho também, porque o Bahia mesmo eu acho um injustiçado. Manda. Que tá desde a primeira rodada da Copa do Brasil jogando. Uhum. Então, ele te dá uma oportunidade, complexo, não em condições iguais. Mas sei lá, né, meu? Tem a questão do regulamento, que na primeira fase o time em casa perde por 2-0, um time de Série D joga um time de Série A, perde por 2-0 e tá fora, não faz nem jogo de volta. Não, ela se transforma num Brasileirão na hora importante, na hora importante que eu digo, na hora do vamos ver, se transforma num campeonato brasileiro das elites, entendeu? Assim que chega nas oitavas ou nas quartas, pelo menos, raramente tem time que começou lá atrás. Não, esse ano o começo foi diferente, o time da casa é obrigado a vencer, né? Tipo... o empate já saía? Era o empate, o Vasco jogou lá no... Acho que no Maranhão, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado... E estava perdendo o jogo, empatou no final e se classificou. Esse ano mudou. Antigamente eram os 2 gols. E agora é o empate, o regulamento muda. O time da casa tem que vencer. Não é em condições iguais, mas ele dá algum tipo de oportunidade para clubes de divisões menores, de baixo investimento. Não, eu concordo com você. Ajuda pelo lado financeiro, muitos clubes ajudam. Eu tive o ano passado, ainda estava morando em Recife, e vi o que o Náutico conseguiu fazer na Série C, passando em 3 fases da Copa do Brasil, conseguiu garantir a folha até o final do ano e até brigou para subir. Mas no caso do Bahia, que é um clube que tem um investimento alto no futebol brasileiro, a folha do Bahia hoje é uma folha alta. Time organizado. Ele vem desde a primeira rodada lá jogando. E aí os times que jogam a Libertadores entram já nessa fase, fazem o mata-mata e já estão praticamente na semifinal, é um pouco injusto, mas é o regulamento. Aceitaram e a gente só está aqui para discutir, mas eu não acho muito democrático. Você gostaria que todos os clubes começassem da fase inicial, não tivesse essa do time que está na Libertadores entrar nas oitavas? E o fato de ter a Sul-Americana também, né? O Bahia jogou a Sul-Americana, foi eliminado na primeira fase também. É muito complexo. Mas se pudesse ser, se fosse realmente democrata, era todo mundo desde o começo da rodada. Vamos falar um pouquinho de característica, então, desses 4 treinadores, começando pelo Thiago, que está há apenas um ano no comando da equipe principal do Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana de 2018. E esse time, há algum tempo, tem muito a marca dele, né? É um técnico que é um futebol que muitas vezes é vistoso, tem essa questão do aproveitamento fora de casa, costuma ser muito abaixo na comparação com o aproveitamento em casa. Por isso que em pontos corridos tem muita dificuldade e aí o mata-mata, nesse ponto, o mata-mata permite com que esses times cheguem para definir, né? Porque para disputar o mata-mata precisa ganhar fora. Necessariamente precisa ganhar fora. Ou pelo menos pontuar fora, né? O que não acontece, que tem uma grande dificuldade. O próprio Odair Hellmann no Internacional... muito se cobra dessa questão de campeonato brasileiro, as atitudes que ele tem como técnico em casa e fora. Ele arma muito diferente o time em casa e fora, Grafite, ou a postura é diferente. Por que esse aproveitamento é tão diferente? Eu não sei se ele arma diferente, né? Apesar que no primeiro jogo contra o Palmeiras, né, ele tinha a volta do Rodrigo Dourado, de alguns jogadores que vinham de lesão, e o Inter jogou muito mal, né, contra o Palmeiras. O Inter não foi nem sombra do Inter que nós vimos ontem, né? Ontem o Inter foi fenomenal.
a intensidade da equipe. Sabe o que foi legal do Internacional? Que vencendo por 1-0, um time... O Internacional, um gigante contra o Palmeiras, um gigante, mas assim, o momento do Palmeiras é melhor no Campeonato Brasileiro, os jogadores têm uma folha de pagamento mais alta. Por isso falávamos aqui na terça, eu, você e o Serginho, sobre a dificuldade, que estava em aberto, só que a dificuldade do Inter era muito grande, que era muito difícil marcar gol no Palmeiras. Uma defesa dificílima de ser vencida. Isso, ele passa marcou não sei quanto, gol, a vantagem mais de 1000 minutos sem tomar gol. E o Inter continuou pressionando, vencendo por 1-0, continuou buscando, criando oportunidades. Tanto que tem o gol anulado, porque criou oportunidade. Pro Inter eu acho que só falta esse equilíbrio fora de casa, quando atua fora de casa. Mas o Inter poderia, né, ter se acomodado. Se acomodado, o Inter poderia falar, vamos segurar esse 1-0, que já foi difícil pra caramba, vamos segurar e levar pros pênaltis. E não fez isso. Mas ele, principalmente pra fase semifinal agora, final, a própria Libertadores, ele tem que ter uma atitude melhor fora de casa, uma postura melhor, porque... Contra o Palmeiras mesmo. O Palmeiras fez 1-0 e teve chance de marcar 2-3 na semana passada. Se o Palmeiras faz 2-0, dificilmente o Inter conseguiria tirar do 2-0. Conseguiu a vantagem mínima ontem, jogou de uma forma sensacional, que eu não esperava ver o Inter daquele jeito e conseguiu a vitória. Atlético Paranaense, Grêmio, Inter e Cruzeiro. Vamos falar do Mano Menezes um pouquinho. Mano Menezes. Deixa eu só fazer uma comparação entre o Odair Hellmann e o Thiago Nunes. Muito da classificação desses dois times e desses 4 times, mas especificamente de Internacional e Atlético Paranaense, tem o dedo dos 2 técnicos. E isso, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu sou até meio repetitiva em relação a isso, da importância do técnico. O Hellmann conseguiu formar um meio-campo forte. Ele tirou o Nonato, começou o jogo com o Patrick. O Edenilson jogou muita bola. O D'Alessandro, ele entendeu uma nova forma de jogar aos 39, 40 anos, né? Ele ocupa o espaço de campo. Foi criticado, né, por colocar o Patrick. Sim. E o Nonato vinha bem, aí caiu o Patrick, mas não era a escolha preferida. Eu particularmente não vejo como o Inter Dourado machucado, é bom lembrar que Dourado estava machucado. Jogou lindoso, né? Eu particularmente não vejo o Patrick sendo reserva no time do Internacional. Eu sei que os meus colegas colorados ficam bravos comigo, minhas amigas coloradas também, mas eu acho ele fundamental para o funcionamento desse meio campo. Mas ontem ele abriu o Patrick e o Edenilson nas laterais, colocou o Wellington Silva no meio campo para colocar um pouco mais de velocidade. Então, assim, ele tem dedo nessa classificação. Ele conseguiu amarrar um jogo que o Palmeiras tem muito bem definido. E a mesma coisa o Thiago Nunes. O Thiago Nunes mudou o posicionamento do Nicão. Eu não imaginava que o Nicão pudesse jogar nessa posição. Tudo bem, foi substituído, colocou um outro jogador, explorou a velocidade, fechou a troca de passes do Flamengo. Então, acho que o técnico com esse tempo de casa, quando a gente coloca isso aqui, não é porque o tempo de casa é importante para ele gostar mais ou menos dos jogadores. É porque quanto mais ele conhece o potencial do elenco, mais ele tem facilidade para fazer esses tipos de mudanças e o time corresponder, né? O Serginho Xavier, no dia anterior à rodada, ele falou sobre o posicionamento do Alessandro e ele acertou o que seria feito. Ele estava no começo da jogada, né? Ali junto. Quase que um primeiro volante. Sem a bola ele abria, né? Sem a bola, normalmente, que seria ele voltar já na marcação, ele avançava e ficava como tipo um jogador livre, sendo a referência quando o Inter roubasse a bola. E funcionou bem, né? Funcionou muito. Até ele reclamar um pouco demais. Porque aí ele coloca para bater com o Patrick, Edenilson e ontem o Lindoso. Não tem para que o D'Alessandro ficar vindo pro choque aqui atrás. Cara, o que foi aquele pênalti do Lindoso? Não precisa. Jogadores mais pesados, de força física, mas muito mais forte que ele. Teria coragem de bater o pênalti igual o Lindoso? Você lembra? A cobrança dele lá em cima, uma paulada. Mas ali o goleiro não pega, não. Então, mas é muita precisão também, né? O Moisés tentou com aquela força lá em cima. O Moisés tentou e a bola bateu na trave, né? Tem a diferença de... Porque com aquela potência o controle não é igual, né? O pênalti eu sempre tentei o rasteiro lá no alto. Não tem jeito. Nunca tentou uma cavadinha, não? Não, cavadinha não era meu forte, não. Era cavadinha e correr olhando pro goleiro. Se eu corresse olhando pro goleiro, acho que quando eu chegasse na bola, eu tropeçava. Olha pra bola e escolhe antes. Mano Menezes tem uma questão de regularidade nesse time do Cruzeiro, que estava regular, baixo durante um tempão, e aí fez um grande jogo na ida contra o Atlético e se classificou num jogo que jogou muito mal. Assim, tudo que o Cruzeiro poderia fazer de errado nesse jogo, ele fez. E o Cruzeiro tem mais time que o Atlético, eu acho. Individual, inclusive, tem mais talentos individuais. Mas deixou o adversário controlar o jogo desde o início, deixou a pressão acontecer até o final. A seu favor, né? Ele jogou com 3-0. Exatamente por isso. Se ele jogasse 2-0, 1-0, ele não jogava daquela maneira, mas 3-0. Se ele jogasse com um pouquinho mais de coragem, mais controle do jogo, não teria sofrido, ainda teria provavelmente vencido a partida. Acho que a intensidade do Atlético também, que serve, que eu acho que
esse jogo do Atlético... Mas não dá para combater intensidade com intensidade? Ah, mas, Thiago, você com um placar de 3-0 a seu favor, mano. Daqui de fora é fácil, Thiago. Lá dentro de campo é o cara, pô, tá 3-0, vou ficar aqui na casinha e sair no contra-ataque. No contra-ataque eu acho. É a confiança no Pedro Rocha, a confiança no Sassá, no setor ofensivo. Que não, e tanto é que o Cruzeiro achou um gol no contra-ataque. Num contra-ataque mortal que saiu 4-2, se eu não me engano, contra 3 e marcou o gol. Porque eu vi alguns cruzeirenses, alguns amigos, mais aliviados do que orgulhosos no final do jogo, sabe? Tipo, ainda bem que acabou. Porque eles sabem que o momento do Cruzeiro não é bom. O Cruzeiro vinha de 9 jogos sem vencer, pô. Uma fase que o Mano Menezes não passou nesse 3 anos que ele está no Cruzeiro, 2 anos e quase 3 anos, ele não passou. É 9 jogos, é muito tempo. Aí pega um clássico numa quarta de final de Copa do Brasil contra o Atlético. É que o jogo de ida não apenas venceu, jogou muito bem. Quando o jogo de ida era... Ele jogou bem, só que muito da vitória por 3-0 foi porque o Atlético, o segundo e o terceiro gol, praticamente o Atlético deu pro Cruzeiro, né? Tinha a bola aos seus pés e entregou. Eu acho que isso daí fala muito sobre o momento das duas equipes do futebol mineiro, né? Tanto o Atlético como o Cruzeiro. O Atlético, ele até pode ver uma luz no fim do túnel depois dessa vitória, que essa vitória traz uma esperança, que o ano do Atlético é bem sofrível, né? E o Cruzeiro vive um momento delicado, fora de campo e dentro de campo, né? E concordo. E assim como o Mano Menezes, que é um técnico consagrado do futebol brasileiro, o Renato também, muitos títulos com esse time do Grêmio. E pesa demais, né? Quando chega nessa fase, né? Um time copeiro, um time que está acostumadíssimo a vencer Copa do Brasil. Os dois times que estão mal, né? O Cruzeiro não vem bem e o Grêmio também não. Mas aqui pesa, né? É a mágica do mata-mata, né? Só um detalhe sobre o Mano Menezes, eu até fiquei pensando nisso ontem, eu não me lembro nos últimos anos um time do Mano controlar tão pouco o jogo como o Cruzeiro de 2019. Foi campeão mineiro, estava bem na Libertadores na primeira fase, eu nem uso isso muito como parâmetro, mas para o trabalho do Mano, tem me chamado muito a atenção como o time dele não controla o adversário. E mesmo ontem, com o placar de 3-0 do primeiro jogo, sofreu demais. O Elias jogou muita bola com o Atlético, jogou muita bola mesmo. Eu não me lembro de perder tanto o controle defensivo, principalmente a entrada da área, posicionamento do Henrique, posicionamento do Dedé. Eu não me lembro assim, eu não sei o que acontece, o que tem acontecido. Eu trabalhei em alguns jogos do Cruzeiro esse ano, defensivamente, que é o forte do trabalho do Mano Menezes, esse ano está deixando muito a desejar. Né? Vou falar agora de 2 times que ficaram pelo caminho nas quartas de final, começar pelo Flamengo. Professor Edinaldo, a gente